Lula é capa da Time essa semana e tem muita gente se perguntando: será que o nosso operário que virou estadista está de volta por cima nesse ambiente mundial da imprensa e das cabeças pensantes da política? Bom, meus amigos, eu gravei esse vídeo justamente para explicar o que está por trás dessa capa do Lula, mas antes eu quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, no Twitter, CR Beraldo, Instagram, TikTok, Quai e etc. Cristiano Beraldo BR. Pois é, Lula está na capa da revista Time, essa revista tão falada aqui no Brasil que a gente fica impressionado. Primeiro, vocês precisam lembrar que tivemos aquela polêmica do Bolsonaro que foi eleito numa enquete da revista Time, uma das pessoas mais influentes do mundo no ano passado. E agora Lula na capa. Mas a revista Time, você sabe o que é? Bom, a revista Time, ela tem 99 anos, ela correu até 2020 como uma revista semanal americana que se replicou em outros países do mundo, da Europa e da Ásia. A partir de 2020, com a pandemia, ela passou a ser uma revista quinzenal e ela foi adquirida por um grande empresário da área de internet chamado Mark Benioff. E o Mark é um progressista, é uma figura que tem atuado, militado na área dos direitos iguais, dos direitos da comunidade LGBTQIA+, das mulheres e assim por diante. E a revista Time se torna cada vez mais um instrumento de comunicação para essas bandeiras defendidas por ele. Bom, vamos voltar ao Lula. O PT vinha saboreando o desprazer de ter tido Bolsonaro eleito como uma das figuras mais influentes pela revista Time numa enquete feita no ano passado. Não era uma análise da revista, era simplesmente uma votação aberta onde os robôs e os bolsonaristas conseguiram colocar o Bolsonaro ali numa posição de destaque. Chegamos a ter Ricardo Salles, o ex-ministro de Meio Ambiente, fazendo uma revista fake, uma capa fake para Time, aonde o Bolsonaro estava aparecendo. Aquilo era mentira, Bolsonaro nunca foi capa da Time. E aí toda a assessoria de imprensa internacional do PT, que é famosa porque o PT investe muito dinheiro nisso, começou a trabalhar para cavar esse espaço para o Lula, até que conseguiu nessa semana, e eles não só deram a capa para o Lula, com aquela cara de estadista, sua gravata com as cores do Brasil, e publicou uma entrevista que ele concedeu no final do mês de março desse ano. E nessa entrevista, Lula fala sobre o legado que ele deixou para o Brasil, tentando parecer uma figura que teve uma presidência com muito sucesso. E a gente não pode se esquecer que Lula saiu sim da presidência com 83% de aprovação, segundo as pesquisas feitas na época, mas ele nos deixou Dilma Rousseff, que foi responsável por jogar o Brasil e os brasileiros num buraco que só terminou em 2016, quando finalmente a Dilma foi alvo de um processo de impeachment e saiu da presidência, dando lugar para Michel Temer. Então Lula conta metade da história, a metade que interessa a ele. Mas ele segue e é perguntado, obviamente, sobre a visão dele para o atual cenário internacional, especialmente sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, o que Lula fala? Fala que, na verdade, Zelensky é tão culpado pela guerra quanto Putin, que Zelensky não tomou as medidas necessárias para evitar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Vejam vocês que ponto chega o Lula. Dizer que Zelensky, presidente de um país, é um mero comediante, um mero comunicador. Dizer que ele está ali só para dar entrevista coletiva, para ficar aparecendo num país em guerra. Primeiro, qual é a lógica de você ter um país sendo destruído, mais de 5 milhões de refugiados? Qual é esse grande benefício que um presidente de um país nessa situação pode ter? Zelensky, que tinha, assim, como presidente do país, uma decisão soberana a tomar em relação à OTAN e uma decisão a tomar em relação à entrada da Ucrânia na União Europeia. Mas essas decisões não tinham sido tomadas. E mesmo assim, Putin colocou 100 mil soldados na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia e invadiu regiões do país. Zelensky, presidente, que é um presidente de verdade, que assume as suas responsabilidades, teve que reagir e colocou o exército para responder a esses ataques da Rússia. Os estados que compõem a OTAN,
os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha e outros países não entraram na guerra para apoiar a Ucrânia, mas tomaram medidas para punir a Rússia contra esse ato de guerra cometido por Putin. E a Ucrânia está ali, na frente de batalha, lutando praticamente sozinha, com ajudas e recursos que têm chegado agora, uma vez que as sanções econômicas impostas à Rússia não foram suficientes para cessar o combate. Mas, ao contrário do que diz Lula, Zelensky não se negou ao diálogo. Muito pelo contrário, Zelensky pede para conversar com Putin, que não quer conversar com Zelensky. Zelensky que tentou negociar os corredores humanitários para a saída de civis que não estão envolvidos na guerra e entrada de mantimentos, sobretudo mantimentos médicos. E mesmo assim, a Rússia, por mais de uma vez, bombardeou esses corredores humanitários, não respeitou os acordos feitos. A quem Lula pensa que engana, defendendo Putin, passando a mão na cabeça desse ditador, o tipo de pessoa, o tipo de líder que Lula tanto gosta de se relacionar. Mas culpar Zelensky por essa guerra, que tem deixado muitas vítimas e destruído um país como a Ucrânia, é uma irresponsabilidade, é uma falsa afirmação, é uma trapaça moral que Lula está impondo aos seus leitores. Mas, obviamente, quando os leitores da Time leem isso, sobretudo nos Estados Unidos, eles estão olhando a história de uma figura caricata. No fundo, Lula, Bolsonaro ou mesmo Brasil tem uma importância muito pequena para os leitores da Time e para a população americana como um todo. Eles olham para nós naquilo que nós efetivamente somos. A nossa importância para a economia americana é extremamente reduzida. Eu morei 8 anos nos Estados Unidos e eu sei o que eu estou dizendo. As pessoas não sabem onde é o Brasil, falam com interesse sobre a Amazônia, mas é um interesse superficial. Mal sabem onde fica a Amazônia, quais são os países que fazem parte da Amazônia, não sabem o nome do presidente do Brasil, não sabem as posições que o Brasil toma e que defende. Enfim, a gente tem que se conformar de sermos uma nação desimportante na medida que nós trabalhamos como país esta desimportância. Então, o Lula ser capa da Time não quer dizer que ele é aprovado pela população americana. Tenham certeza, se uma figura como o Lula estivesse militando na política norte-americana, ele não teria 1/100º do espaço que ele tem aqui. A população americana não elegeria alguém com a ficha corrida de Lula. Então, não se iludam. Nem Bolsonaro tem absolutamente nenhuma relevância por ter ganho aquela enquete e nem Lula tem qualquer relevância efetiva e real pelo fato de ser capa da Time essa semana, dando essa entrevista onde ele falou muita bobagem. Espero que tenham gostado e continuem acompanhando os vídeos do canal. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais para você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.